Cultural aqui ele aconteceu via orçamento participativo, para uma mobilização popular muito forte, muito importante, tanto por conta dos cidadãos aqui do bairro, da região oeste, quanto também das lideranças políticas que existiam aqui nessa época, mais ou menos nos meados dos anos 2000, início dos anos 2000. O Centro Cultural ele foi inaugurado dia 7 de dezembro de 2008, aquele dezembro, pouco antes do aniversário de Belo Horizonte, e foi um marco aqui para a região, por alguns motivos. Primeiro, porque este equipamento ele existe antes do Centro Cultural. Aqui era o Grupo Escolar Salgado Filho, ficou aqui durante vários anos. E durante o período do OP, essa escola, Salgado Filho, ela se transferiu para o bairro Havaí, onde tinha direito ali na política de implementação de uma escola. Então, optou-se para levar essa escola para essa região, numa construção mais moderna, que tivesse a ver com essa questão escolar. E aqui o Centro Cultural ele ficaria vago, esse espaço que hoje é o Centro Cultural. Então, para o movimento aqui da comunidade, das lideranças na época, optou-se pelo Centro Cultural. É interessante que alguma coisa ali já apontava a vocação desse espaço, porque quando a escola foi para o bairro Havaí, começaram aqui oficinas do Arena da Cultura. Então, antes de se tornar o Centro Cultural, o Arena ocupou esse espaço. Então, tiveram oficinas aqui do Arena, tiveram algumas coisas da Ordem dos Músicos também, algum movimento. Então, tinha artistas que vinham do Havaí, do Nova Sintra, do próprio Salgado Filho, que foram endossando e que foram engordando essa ideia de trazer esse Centro Cultural para cá. Minha atuação na cultura de BH é interessante, né, porque ela se relaciona exatamente com a própria criação da Fundação Municipal de Cultura em 2005. No ano de 2006, eu tinha acabado de me formar em música e me tornei professor do Arena da Cultura. Fiz uma prova na época e comecei a rodar as regionais de Belo Horizonte. Foi um aprendizado muito interessante para mim de política pública, primeiro, por conhecer um programa que já havia ali seus 10 anos de funcionamento, já tinha mais de 10 anos, e que eu pude rodar um pouco nos outros equipamentos da cidade. Tive em centros culturais como Pampulha, Zilá Expósito, e outros que começavam, como, por exemplo, o Centro Cultural Lindéia Regina, ali na região do Barreiro. Tinha acabado de inaugurar, eu pude estar nesse Centro Cultural trabalhando, né? E aí é legal porque fui professor do Arena, depois eu fui aluno do Arena também, e no ano de 2011 vim para trabalhar na Fundação Municipal de Cultura, no caso, na terceira reabertura do Centro Cultural Vila Santa Rita, lá na região do Barreiro. Aqui no Salgado Filho, desde o ano de 2019, o que eu percebo é um pouco que essas lideranças que estavam aqui no momento dessa abertura em 2008, elas mudaram um pouco, né? O que a gente nota, eu tenho tanto essa experiência um pouco no Salgado Filho quanto no Vila Santa Rita, é que, por fim, na construção, né, das pessoas que participam do dia a dia do Centro Cultural, acabam que ficam as lideranças mais ligadas à cultura. É isso que tem de impressão hoje aqui. Então, as lideranças que naquela época eram pessoas ligadas ao teatro, que eram pessoas ligadas à música, outras manifestações artísticas, são pessoas que continuam, porque elas, não sei, né, suponho que a construção faça muito mais sentido para elas. Algumas dessas pessoas, dessas lideranças que participaram, por exemplo, são ligadas às artes. São pessoas que trabalham com arte e cultura, montam espetáculos, fazem apresentações, então elas permanecem. Hoje, como funciona a nossa mobilização, participação, né, popular, essa mobilização, esse diálogo com o Centro Cultural, ele continua. A gente tem uma comissão local de cultura, a gente retornou com ela quando eu vim para cá em 2019, no qual a gente constrói, por exemplo, a programação, o pensamento do que vai ser o planejamento do Centro Cultural durante o ano e algumas ações estratégicas, por exemplo, ações que a gente consiga alguns recursos, como no ano passado. No ano de pandemia, a gente conseguiu construir um documentário com mais ou menos 60 artistas locais aqui, de 11 grupos diferentes. A gente filmou durante a pandemia e fizemos um documentário. Isso é fruto desse trabalho com eles. A gente não conseguiria, em termos de Centro Cultural, a gente não tem equipe para fazer isso sozinho, para pensar toda essa construção sozinha, porque é uma construção cinematográfica. Então, a gente precisa de gente que entende de cênicas, de música, de diversas coisas. E, então, essa construção acaba sendo muito coletiva. No Centro Cultural Salgado Filho, hoje em dia, eu percebo que a participação de lideranças que não são ligadas com a cultura é menor. A gente acaba encontrando, eu encontro mais essas lideranças, ligadas, por exemplo, a conselhos de saúde, conselhos de educação, ou própria associação de bairro, o Hospital Espírita André Luiz, que é uma rede forte aqui no bairro. A gente acaba se encontrando em reuniões que são de interesses coletivos. Do ponto de vista da cultura, as lideranças que têm participado mais e contribuído mais para a nossa construção são lideranças, de fato, mais voltadas à cultura.
algumas até do social. Por exemplo, a gente tem o projeto Bom na Bola, Bom na Vida, que é um projeto esportivo que traz, por exemplo, as meninas que treinam no projeto para cá, para fazer oficinas na biblioteca, para ocupar o espaço. Então, a gente também tem algumas parcerias nesse sentido. A gente tem uma parceria forte com o pessoal da saúde, mas aí já é algo mais institucional. Essas parcerias institucionais, hoje, elas são fortes aqui. Para se ter ideia, a gente tem cerca de 80, 70 participantes no Liangun, que é uma atividade que acontece pela manhã, atividade física, né? Que é feita pela saúde. A gente tem o projeto Arte da Saúde também, que é dentro da função cultura, lá na pasta da saúde, que é executado aqui dentro. Então, a gente tem mais parcerias institucionais dentro da própria prefeitura, a gente tem mais parcerias privadas, por exemplo, a gente é parceiro do Galpão Senhor durante uns 5 anos, eles oferecem oficinas aqui através de patrocínios deles, em leis de incentivo, e algumas parcerias dentro das políticas que a gente mais trabalha. Por exemplo, a gente trabalha muito com o idoso aqui dentro do Centro Cultural. Então, a gente tem recebido constantemente projetos patrocinados pelo Fundo do Idoso, por exemplo. Então, a gente tem parceria direta com o Centro de Referência da Pessoa Idosa e com projetos que tenham esse cunho. Mas, do ponto de vista de pessoas, lideranças que são ligadas a outras frentes, a gente não tem tanta essa participação. Eles vêm algumas vezes, passam, e alguns são usuários, por exemplo. A gente brinca que o espaço mais democrático do Centro Cultural acaba sendo a biblioteca, né? Você passa uma tarde ali na biblioteca, você conhece gente dos mais diferentes lugares, com os mais diferentes interesses e atuações também. É importante falar também que dessa abertura do Centro Cultural, lá em 2008, algumas atividades estão desde o início. Ou seja, algumas pessoas que nem eram tão participativas na época do orçamento participativo, antes disso, desse período, são pessoas que hoje atuam, influenciam e contribuem muito para a atuação do Centro Cultural, para a construção do que a gente pensa, de como a gente trabalha aqui. Por exemplo, a gente tem o coro Bora Cantar, que está aqui desde 2010. É um coro só de mulheres, que nasceu com o intuito de qualquer pessoa que tem interesse em cantar possa vir para esse coro. Ele não tinha a regra de ser somente mulheres, mas só ficaram mulheres desde então. Então, é um coro que está há 12 anos participam dos grupos, da comissão local, participam de tudo que a gente propõe. Legal falar também de uma área que é a área de patrimônio cultural. A gente tem o grupo de capoeira Minas Bahia, que também está desde o ano de 2009 aqui com a gente. Eles são tanto um grupo de capoeira, que trabalha os aspectos ali daquela manifestação, como trabalham jongo também e outras manifestações ali dentro. É um grupo que faz, de 2 em 2 anos, eventos aqui na rua. A gente fecha a rua e faz eventos semanais, a semana inteira de outubro, com brincadeiras e eventos que trazem crianças e famílias, sabe? É legal falar que o Centro Cultural apoia manifestações em outros bairros, isso é muito interessante. Pessoas que participam desse grupo nosso, da comissão local, a gente tem, por exemplo, o pessoal do Nova Sintra, que faz festival de rock, que é a Teia Produções. É um grupo completamente independente. O Márcio Aranha é o cara que toca esse projeto, e a gente faz eventos na rua, lá na Praça do Nova Sintra. Então, a gente tem ido também a outros lugares que as pessoas nem sempre conseguem ver um centro cultural, né? Como eles dizem, é difícil atravessar a Tereza Cristina para chegar no Centro Cultural. Então, a gente se organiza para ir para o Nova Sintra e para outros bairros também. Ter 17 centros culturais, né, num ambiente hostil à cultura, né, onde tudo é muito difícil, os recursos são escassos, seja pessoal, seja financiamento, e você vê que tem 17 centros culturais e que as pessoas participam daqueles centros culturais, isso por um lado, é muito gratificante, né? Tem desafios, né? Porque a gente sabe que batalhar orçamento na disputa, quando chegam os secretários ali para falar como é que vai ser esse orçamento, sempre uma disputa, é uma luta, mas é uma luta que não pode parar, né? A cultura, as pessoas ainda precisam entender que ela é um direito, né? As pessoas precisam parar de entender, e a gente trabalha para que elas passem ali na porta e falem: eu preciso entrar naquele centro cultural ali. E é muito legal quando você vê elas entrando dentro do centro cultural, que não está no centro, que não está na Zona Sul, e falando: cara, eu aprendi violão dentro do Centro Cultural, eu aprendi canto dentro do Centro Cultural. A gente tem pessoas que pegam livros todos os dias. Nossa biblioteca de Salgado Filho é a que mais empresta livro. Então, assim, é um orgulho para a gente, né? Como se diz, é uma brincadeira, é uma disputa que a gente quer ganhar. Então, a gente batalha para que isso seja entendido e que seja direito mesmo. E importante também salientar a importância da Escola Livre de Artes, que ocupa esses centros culturais com oficinas diversas e que são escolhidas através mesmo da participação das pessoas, né? Sou suspeito porque eu fui professor e sou aluno do Arena hoje. Optei por ser aluno e a gente continua ali na escola. É isso.